Doutora Juliana, em pleno 2018, câncer tá matando mais ou menos? Mas, Por quê? com certeza, porque graças a Deus a gente teve uma melhora na medicina. A medicina vem evoluindo. Então, as pessoas morriam de doenças infecciosas, morriam de doenças contagiosas, elas passaram a morrer menos disso e morrer mais de doenças crônicas. E o câncer, ele é uma doença de pessoas mais velhas. Então, assim, as pessoas têm morrido de doenças cardiovasculares, doenças pulmonares e câncer, em geral. Mas a gente tem a sensação de que pessoas jovens têm morrido mais de câncer do que antigamente. É por conta desse excesso de informação que a gente tem das mídias, ou não? Na verdade, é Realmente. porque a pessoa jovem, quando ela tem câncer, isso não é comum. E a pessoa jovem com câncer sensibiliza mais e chama mais atenção. E oncologia? Como é que você foi parar na oncologia? Por que escolher a especialidade mais temida por todos? Você é a médica que ninguém quer encontrar, ninguém quer fazer consulta, ninguém A quer nem gente ouvir fala que falar. o oncologista é o médico afasta bolinho. Sempre gera uma situação estranha. Nunca é E confortável. nunca é confortável. E assim, minha parada na onco foi muito peculiar. Durante o internato de cirurgia, eu tive, assim, meu quarto, cada um de nós tinha um quarto, e o meu quarto era um quarto que só tinha paciente oncológico. Todo mundo lá ficava com pacientes em pós-operatório de coisas mais simples, retirada de vesícula, retirada de correção de hérnia, mas o meu quarto era só de câncer. E na verdade você vê quanto que esses pacientes eles precisam de apoio, que eles precisam ser acolhidos. Assim, o câncer é uma doença muito difícil. E, assim, principalmente no SUS, que foi onde eu fiz o meu internato, você pega pacientes em estágios muito mais avançados. O diagnóstico é Então, feito mais tardiamente, muito né? mais tardiamente, infelizmente. Então, esses pacientes, eles precisam de mais atenção, de mais carinho. E aí eu me encontrei. Quando você entra na faculdade, você acha que você vai salvar todo mundo. E antes de você fazer residência de oncologia, você faz residência de clínica médica, onde você aprende tudo para salvar todo mundo. Quando você entra na onco, você aprende que você não vai salvar todo mundo, mas que você precisa ajudar todo mundo. Então, assim, quando você dá o diagnóstico para uma pessoa que ela tem câncer, independente do estágio clínico, ou inicial, ou mais avançado, é uma responsabilidade muito grande porque você vai mudar a vida daquela pessoa e vai mudar a vida daquela família. A vida muda de uma maneira muito grande. Então, Verdade. você precisa que esse paciente esteja bem assistido, Amparado. bem acolhido, bem amparado. E bem informado para ele tomar as decisões, né? Que eventualmente possam vir a depender dele, né? Com certeza. E como é que é? Você entra numa família com um diagnóstico não desejado, Uhum. não bem recebido. Você é muitas vezes a porta-voz da má notícia. E aí você se envolve com aquela família, com aquele paciente. E como é que é para não se envolver além do profissional? Como é que é lidar com a perda desse paciente? Como é que é você ver aquele paciente que recebeu um diagnóstico e que ele vai definhando, se é que posso usar esse termo, como é que é ter essa estrutura? Como é que você faz para ter essa estrutura emocional para lidar com isso? Assim, nós somos seres humanos, a gente tem sentimento. É lógico que existem pacientes que você se apega mais, existem pacientes que você se apega menos, é uma questão de afinidade. Claro. Mas, assim, não é fácil. E essa é a grande questão que você passa na residência. O R1 da oncologia é muito sofrido. Assim, a maior índice de burnout nas residências é no R1 de oncologia. Por quê? O burnout seria É o a estresse, invasão. a gente fala que o estresse é a fadiga mental, estafa mental. Uhum. Porque você começa, assim, quando você está na residência de clínica, você perde um, você perde outro. E o R1 da oncologia é só na enfermaria. E os nossos pacientes, quando internam, eles tiveram alguma complicação, ou eles internam, eles estão morrendo. Então você começa a lidar com a morte muito
com muito mais frequência. Cada dia um leito vazio. Exatamente. Então, assim, você aprende a lidar. Hoje no Brasil, qual é o câncer que mais mata? Câncer de pulmão. Ele não é o câncer mais incidente, mas é o câncer que tem maior letalidade. E o câncer de pulmão, ele mata mais por essa agressividade ou pelo difícil diagnóstico? Ou ambos? Acho que ambos. Porque, assim, o câncer de pulmão, para ele começar a dar sintoma, ele tem que ser uma lesão muito grande, que ocupa bastante espaço no pulmão, ou ele porque ele começou a pegar algum vaso, aí sangra, ou ele começou a invadir algum brônquio, o paciente começa a ter falta de ar. Mas assim, só pelo fato você pode ter várias lesões e isso não dá sintoma nenhum. E assim, o que a gente bate tanto na tecla do câncer de pulmão é porque o câncer de pulmão ele é causado principalmente por conta de tabagismo. Então, que é um fator de risco completamente evitável. E hoje a gente sabe também que existe a associação do câncer de pulmão com o tabagismo passivo também. Então, assim, além de você fumar, de fazer mal para você, você está fazendo mal para sua família, para as pessoas que você ama, para as pessoas que vivem junto de você. Então, assim, o cigarro é uma coisa extremamente tóxica. O maior vilão. E o que a gente tem hoje de diagnóstico e de tratamento novo, de tecnologia, de novas medicações? O que tem? Então, saiu recentemente agora, vou falar, por exemplo, em câncer de pulmão, a gente teve a aprovação do osimertinib, que é um medicamento que trata uma mutação específica que alguns pacientes eles adquirem. Para câncer de mama, a gente teve recentemente uma aprovação de uma droga que é o palbociclib, que é uma droga para pacientes metastáticas, que assim, fazia muito tempo que não saía nada para as pacientes metastáticas com medicamento oral. Hoje a gente tem no Brasil um problema muito grande com relação às medicações orais. Eu não sei se você já teve acesso a essa informação, mas assim, existem quimioterápicos que são endovenosos, que são aquele sorinho que vai, e existem os comprimidos. Quando existe a aprovação de um medicamento que é endovenoso, a partir do momento que ele é aprovado, eu posso prescrever. Quando você tem a aprovação de um medicamento pela Anvisa de medicação oral, além dessa medicação ser aprovada, eu preciso que ela entre no rol da ANS. E esse rol é atualizado a cada 2 anos. Até porque 2 anos para um paciente pode ser decisivo, assim, né? Nós temos drogas com benefícios estatisticamente significativos, drogas que a gente sabe que vão aumentar a sobrevida dos pacientes, e a gente não consegue prescrever. A droga está aprovada pela Anvisa, mas eu não consigo prescrever a droga porque ela não está no rol da ANS. O paciente com câncer não pode esperar. O paciente, quando ele está passando por um tratamento, ele sofre não só com o impacto daquela medicação no corpo, ele tem todo o impacto social, né? As feições mudam, tem a queda de cabelo. Esse paciente, ele é encorajado a usar alternativas que minimizem esse impacto social, ou existe um julgamento como se aquela preocupação fosse uma vaidade de alguém que deveria estar única e exclusivamente lutando pela vida? Assim, o tratamento, principalmente, ele começa aqui. Então, assim, o paciente ele tem que estar acreditando no tratamento e disposto a fazer o tratamento. E se o fato de que o cabelo vai cair, se o fato que vai dar o tratamento que alguns dão espinha, porque eu vou ficar muito magra, se isso são coisas que impactam negativamente na continuidade do tratamento para o paciente, a gente tem que minimizar isso. Assim, a gente não pode quantificar o sofrimento de alguém e como a pessoa lida com o sofrimento. Cada pessoa reage de uma forma. Se o paciente não quer que o cabelo dele caia, e nós temos como oferecer uma opção do cabelo dele não cair, por que não o paciente não fazer? Entendeu? Então, assim, se existem coisas que você consegue manejar, por que não? Assim, todo o tratamento que a gente faz em qualquer especialidade, você tem que fazer mais bem do que mal. Quando uma celebridade, quando alguém que tem uma notoriedade revela que está passando por um câncer, o que isso impacta no seu consultório? Você vê que as pessoas elas chegam mais
mais encorajadas, elas, quando tem alguma celebridade que passa pelo que ela tá passando, essa empatia, isso revigora. Com certeza, assim. Você vê, assim, não só no câncer, mas assim, quando você tem a pessoa na novela, ou a atriz, a personagem da novela tá com um câncer de rim, um câncer de mama, a atriz está passando por isso. São pessoas que, assim, as pessoas, elas se identificam, então, assim, elas se inspiram naquelas pessoas. Mas quando o desfecho é negativo, também deve ter um impacto, né? Com certeza. O que é o melhor que as famílias e os amigos de um paciente que está enfrentando um câncer podem fazer? Apoio. Tá sempre do lado, mostrar para aquele paciente que ele pode contar com a família, que ele pode contar com os amigos, assim, entender que o humor do paciente ele vai oscilar. Quando o prognóstico é o pior, quando o pior tá anunciado, o que a família pode fazer? Aproveitar. Amar, mostrar o amor que você sente por aquela pessoa, ficar do lado, falar com aquela pessoa o quanto que ela foi importante, o quanto que significou isso, e estar sempre do lado, porque assim, morrer todos nós vamos morrer. Então, assim, infelizmente... Quando assim, a gente sabe que vai acontecer, quando fica a mais gente difícil. sabe que você vai acontecer, acaba sendo mais sofrido. E o paciente, às vezes a família, acaba ficando muito focado no dia em que o paciente vai morrer. Só que assim, existe o caminho até esse dia. Então, assim, até esse dia chegar, viva da melhor maneira possível. Ame o seu familiar da melhor maneira possível. Aproveite o seu familiar o máximo possível. Você recebeu um diagnóstico, meu familiar tem um câncer, é uma doença avançada, é uma doença que não tem cura, aproveite aquela pessoa o máximo que você puder. Ame aquela pessoa, mostre para aquela pessoa o quanto você ama o máximo que você puder. Obrigada, Juliana. Tomara que isso sirva não apenas para os pacientes que estão passando por um câncer, mas para todo mundo, né? Com certeza. Que a gente consiga aproveitar mais, que a gente consiga estar mais perto, que a gente consiga amar mais, porque algumas doenças anunciam um fim, outras não, né? Com certeza. É uma das poucas certezas que a gente tem, né? Com certeza.